No vasto palco da história, poucas figuras bíblicas capturam a complexidade de Pôncio Pilatos, nome que, curiosamente, foi o único personagem bíblico que o filósofo Nietzsche admirava. Governador da Judéia, homem calejado pelo poder e pelo peso da Roma imperial, ele se encontra diante da cena mais perturbadora de sua existência. Um homem simples, silencioso, marcado pela fragilidade, mas que carrega nos olhos uma força que nenhuma espada poderia subjugar. Ali, no pretório, Pilatos não é apenas juiz, mas testemunha do embate entre a verdade e a política, entre a consciência e a conveniência. Em jogo, não está somente o destino de um galileu acusado, mas a própria condição humana diante da pergunta que ele ousa lançar, ecoando até hoje. O que é a verdade? Para Nietzsche, que via no cristianismo uma moral de rebanho, Pilatos foi, curiosamente, o único personagem bíblico digno de alguma admiração. Por que essa distinção? Porque ele não se curvou à crença, não se deixou seduzir, não sucumbiu a dogmas. Sua pergunta, para o filósofo, não era em busca de uma resposta, mas um gesto que ironiza, desestabiliza, apontando o absurdo daquele que se proclama guardião da verdade. Pilatos não é o homem da fé, mas o homem da suspeita. E Nietzsche o enxergava como o único a não se ajoelhar diante do que viria a ser o cristianismo. Contudo, essa suposta grandeza carrega consigo uma sombra, a indiferença. Pois se a pergunta é um lampejo de lucidez, a omissão é um atestado de fraqueza moral. Pilatos lava as mãos, um gesto que ressoa até hoje como símbolo do poder que se esquiva frente à imperiosa necessidade de uma decisão crucial. Naquela cena de julgamento, Pilatos encarna um dilema eterno. Confrontado com a verdade manifesta, ele prioriza a paz política e o cálculo frio. Sua deliberação não nasce da convicção, mas do receio da revolta popular, do medo diante do imperador. Quantos em nossos dias não replicam esse mesmo gesto? Quantos se isentam de responsabilidade quando deveriam se posicionar? Quantos trocam a exigência da escolha pela comodidade do silêncio? Pilatos não é meramente um personagem bíblico, ele é um espelho. É o retrato do homem contemporâneo que relativiza tudo, que prefere a apatia à coragem, que crê que perguntar já basta, sem assumir o fardo das respostas. Há algo de profundamente poético neste instante. O poder terreno, com todo o seu aparato, diante de uma força que transcende o visível. O trono de Roma diante do patíbulo da cruz. E nesse contraste, Pilatos se revela não como soberano, mas como mero espectador. Detém autoridade, mas não exerce verdadeira soberania. Possui espada, mas sua voz se esvazia. Sua pergunta ecoa, não como sabedoria, mas como um vácuo existencial. Pois de que adianta indagar sobre a verdade se ao encará-la o homem opta pela comodidade do silêncio? Nietzsche, ao identificar em Pilatos um raro brilho de liberdade, talvez tenha negligenciado um detalhe crucial, que a neutralidade pode ser ainda mais covarde que a submissão. O que é mais perverso? A mentira urdida pelos acusadores ou a indiferença do juiz? Pilatos não sentencia por ódio, mas por cálculo político. Não derrama sangue por fé, mas por conveniência. E talvez nisso resida sua maior falha: transformar a verdade em moeda de troca, a justiça em diplomacia vazia e uma vida humana em peça descartável no tabuleiro do poder. No fundo, Pilatos não desapareceu com o Império Romano. Ele reside em nossos tempos, nos gabinetes onde se decide sem convicção, nos corações que se recusam a comprometer, nos discursos que relativizam até o inegociável. Sua pergunta persiste através dos séculos: o que é a verdade?
Mas quem ousa respondê-la? Quem ousa assumi-la, mesmo que custe tudo? Pilatos preferiu a água que lava as mãos à coragem que ousa marcar a história com responsabilidade. E assim, o símbolo que Nietzsche admirava se revela profundamente ambíguo, ao mesmo tempo crítico da fé e cúmplice da injustiça. A verdade, contudo, não se dobra ao seu julgamento. Pilatos se foi, o império ruiu, mas aquele a quem ele condenou permanece vivo na memória coletiva. Isso nos revela algo essencial, que a verdade pode ser negada, protelada, zombada, mas jamais destruída. Pilatos permanece como arquétipo do poder que hesita, da razão que questiona, mas falha em sustentar suas conclusões. Do homem que viu a verdade face a face e escolheu lavar as mãos. A figura de Pilatos ecoa em cada um de nós, porque em algum momento buscamos nos eximir de responsabilidades. Quando priorizamos o silêncio à coragem, quando seguimos a maioria para preservar privilégios, quando desdenhamos a verdade porque ela nos exige uma transformação. O homem que entregou o Cristo continua vivo, em certo sentido, dentro de nós. Não como um monstro, mas como uma sombra da covardia disfarçada de pragmatismo racional. É por isso que nos fascina, porque Pilatos não é um personagem distante, mas um espelho incômodo de nossas próprias fraquezas. Diante disso, a pergunta final que nos confronta é esta: quando a vida nos colocar diante da mesma encruzilhada, agiremos como Pilatos, buscando a fuga da responsabilidade, ou ousaremos permanecer firmes, mesmo que a verdade nos custe um preço imensurável?